Os pacientes com hérnia de disco cervical têm um certo receio de ser submetido a uma cirurgia para tratamento dessa hérnia. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que a cirurgia ela é extremamente segura e gratificante, trazendo bons resultados pós-operatórios. A cirurgia para o tratamento da hérnia de disco cervical, na maioria das vezes, é realizada pela frente. Fazemos um pequeno corte no pescoço, geralmente do lado direito. E nessas situações, nós temos que chegar na coluna e retirar o disco em sua totalidade. Na sequência, precisamos colocar uma prótese no local desse disco para manter o alinhamento e a estabilidade da coluna. Existem, basicamente, dois tipos de próteses. Uma prótese que vai fazer com que aconteça uma fusão entre os ossos da coluna e uma outra que vai permitir a mobilidade entre essas vértebras. No primeiro caso, acontece uma artrodese, que é a fusão entre os ossos da coluna que foram abordados. Nessa situação, o paciente acaba tendo uma restrição de mobilidade e, em certos casos, o paciente pode desenvolver o que chamamos de doença do nível adjacente, que é quando os níveis ou de cima ou de baixo do nível que foi operado acaba se degenerando ou se desgastando de maneira mais rápida. E foi exatamente com o intuito de evitar essa doença do nível adjacente que foram desenvolvidas essas próteses que permitem a mobilidade do pescoço. A decisão em qual tipo de prótese utilizar depende de uma série de fatores, principalmente da quantidade de níveis que estão acometidos, se há algum sinal de instabilidade da coluna ou até mesmo alterações em sua curvatura. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é sobre a questão do retorno ao trabalho após essa cirurgia. Eu costumo falar que se você faz um trabalho mais administrativo, você consegue realizar esse trabalho tranquilamente já nos primeiros dias de pós-operatório. Mas geralmente um afastamento mais longo é necessário caso você precise fazer um trabalho que exige um certo esforço. O que mais vai incomodar o paciente no pós-operatório é a dificuldade ou uma sensação ruim para engolir os alimentos, principalmente se forem alimentos sólidos. Isso acontece pois, para nós chegarmos até a coluna cervical, nós temos que afastar o esôfago, que é aquele tubo que leva o alimento da boca até o estômago. Então, nos primeiros dias de pós-operatório, ali até aproximadamente uma semana, o paciente pode se queixar desse desconforto. Outro detalhe extremamente importante no pós-operatório da cirurgia de coluna cervical é que, na maioria das vezes, os pacientes necessitam usar um colar cervical. Esse colar cervical é um colar de espuma e a intenção dele é fazer com que você evite movimentos bruscos. Então, a cirurgia para o tratamento de hérnia de disco cervical é um procedimento extremamente seguro e o pós-operatório extremamente gratificante e pouco incomodativo.